Hoje a gente vai fazer a tradução, né? Na segunda-feira, então, fizemos a tradução dos pontos de uma linguagem para outra. Hoje nós vamos procurar ver como fazer a tradução de curvas, né? A tradução de curvas do sistema polar para o sistema cartesiano e vice-versa, né? Por que nós estudamos a tradução das curvas, das equações que definem as curvas? Pela simples razão de que o nosso objetivo é resolver integrais duplas, e nós sabemos que as integrais duplas são calculadas sobre domínios de integração, que são regiões, não é? Que nós obtemos graficamente a partir da fronteira. E as fronteiras, normalmente, são estabelecidas por meio de equações que são curvas. Então, de repente, nós vamos ter pela frente um domínio de integração que é descrito, por exemplo, em coordenadas polares, e nós vamos precisar fazer o esboço gráfico desse domínio. Então, poderemos precisar, né, de transportar as equações desse domínio de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, para que a gente tenha condições de fazer o esboço com maior segurança. É importante a gente observar o seguinte: muitas vezes, e esse é o raciocínio mais utilizado, se por acaso uma curva é dada em coordenadas polares, a gente pode olhar para a equação e não reconhecer, né, que tipo de curva é aquela. Isso porque a nossa experiência no sistema polar é muito pequena. É diferente da nossa experiência no sistema cartesiano, né? Por exemplo, no sistema cartesiano, se alguém nos coloca a equação y igual a 2x, evidentemente a gente, de imediato, reconhece aqui uma reta. E aí o problema de esboçar o gráfico já fica bastante simplificado, porque você já sabe que tipo de curva você vai ter que obter, né? Mas quando a equação é dada no sistema polar, por força da gente não ter trabalhado suficientemente com o sistema polar, a gente pode olhar para a equação e não saber do que se trata, né? Não saber a que tipo de curva corresponde àquela equação. Então, o que é que normalmente a gente faz? A gente procura traduzir, a gente procura pegar aquela equação que está escrita em termos de R e de θ e passar a escrevê-la em termos de X e de Y, para ver se então, na hora em que a gente consegue estabelecer a tradução da equação, a gente possa reconhecer que tipo de curva é aquela. De antemão, é importante observar que muitas vezes a gente faz a tradução e o resultado obtido no plano cartesiano é fácil de reconhecer. Outras vezes, não. Há situações em que a gente apanha uma equação no sistema polar, faz a tradução para o sistema cartesiano e, mesmo assim, essa tradução não nos alerta para o tipo de curva que nós temos. É muito comum. Quando isso acontece, então não vai adiantar usar o caminho da tradução. Se por acaso a gente tem que fazer o gráfico da curva, a gente vai ter que fazer o gráfico da curva no sistema
sistema polar. Então, é tudo isso que a gente quer falar a partir de agora, né? Esse estudo das curvas, para que a gente, então, tenha condições de voltar a estudar as integrais duplas. Agora, com uma experiência mínima com relação à mudança para coordenadas polares. Então, é isso que a gente vai começar a estudar hoje. As curvas em coordenadas polares. Ok? Para isso, a gente vai considerar alguns exemplos que vão servir, né, exatamente para que a gente crie experiência no trato com curvas em coordenadas polares. Primeiro de tudo, né, quando a gente fala em curvas em coordenadas polares, a gente está falando em curvas que são normalmente expressas na forma R igual a f de θ. Da mesma forma que no sistema cartesiano era comum a gente colocar as equações de curvas na forma y igual a f de x, com x variável independente e y variável dependente, no sistema polar é comum a gente colocar r igual a f de θ. Θ, variável independente, e r, a variável que, através de f, depende de θ. E por que r igual a f de θ e não θ igual a f de r? Porque se a gente insistir em fazer a interpretação da curva como θ igual a f de r, a gente certamente vai ficar diante de uma situação mais complicada que o contrário, que r igual a f de θ. Por exemplo, suponha que a gente tenha a equação r igual a, digamos, 2 cosseno de θ. Isso aqui é uma típica equação, é uma típica função expressa em coordenadas polares. E exatamente na forma que a gente está dizendo. R como uma função de θ. Agora, experimente pegar essa mesma função e colocar θ como f de r. Ou seja, na prática e no português bem simples, nós temos r em função de θ, procure tirar o θ em função de r. Escrever θ igual a f de r é procurar escrever o θ em função do r. Se a gente for fazer isso, a equação da gente é r igual a 2 cosseno de θ. Então, se é para a gente procurar escrever o θ como função de r, a gente diria que cosseno de θ seria r sobre 2 e, consequentemente, θ seria o arco cujo cosseno vale r sobre 2. Evidentemente, essas duas expressões são absolutamente equivalentes. Tanto faz a gente dizer
R é 2 cosseno de θ, como dizer que θ é arco cosseno R sobre 2. Mas ao olhar para as duas, com qual delas você preferiria trabalhar? Ou então perguntando de uma maneira mais objetiva ainda, com qual delas você não gostaria de trabalhar? É evidente com aquela que usa arco cosseno. E está aí justamente a explicação para o fato da gente preferir expressar as funções em coordenadas polares na forma R igual a f de θ. Porque, muitas vezes, se a gente for expressar ao contrário, θ igual a f de R, como as coordenadas polares usam muito as funções trigonométricas, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai utilizar função trigonométrica inversa. E isso certamente é um fator de complicação. Então, a gente procura representar as funções em coordenadas polares na forma R igual a f de θ, porque certamente na forma contrária a gente teria um problema maior. Ok? Muito bem. Então, estabelecido que vamos procurar, né? Não digo sempre, mas vamos procurar, na imensa maioria dos casos, escrever R igual a f de θ, vamos supor que então a gente comece a adquirir uma certa experiência no esboço do gráfico de curvas no sistema polar a partir dos exemplos que a gente vai fazer. Então, a gente vai considerar, digamos, como primeiro exemplo, suponhamos a equação R igual a 2. Aí você vai dizer, não tem θ? Não, não tem θ. É uma função constante. Lá no plano cartesiano, né, a gente estava acostumado, né, a representar as funções como y igual a f de x. Hoje mesmo, nós dissemos que facilmente nós enxergaríamos que y igual a 2x, por exemplo, seria uma reta. E, além disso, uma reta que passa pela origem, porque o coeficiente linear dela é 0. Mas você lembra que lá também no sistema cartesiano, você pode ter funções constantes. Não é? Por exemplo, você poderia ter pela frente a equação y igual a 2, simplesmente, sem x, y igual a 2, como a nossa experiência no sistema cartesiano é razoável, a gente sabe que também será uma reta, né, inclusive paralela ao eixo x, se fosse o caso da gente precisar fazer o esboço de y igual a 2, a gente teria essa situação, y igual a 2, seria uma reta horizontal paralela ao eixo x, que é a reta y igual a 0. Então, é uma função constante, onde nós não temos, evidentemente, a variável x. Justamente por isso ela é constante.
R igual a 2, então, é uma função, é uma situação equivalente. É uma função constante expressa no sistema polar. Constante porque o θ, que é a variável independente, que faz o papel do x, não aparece. E essa função constante, graficamente, o que é que ela representa? E isso é o que interessa muito para a gente, né? Porque, como eu falei no começo, nosso objetivo é resolver integral dupla. Integral dupla se resolve sobre um domínio de integração. Domínio de integração eu esboço a partir da fronteira. E a fronteira, normalmente, é formada por curvas, que eu vou ter que fazer o gráfico delas. E essas curvas podem vir em coordenadas polares. E aí, como eu disse, temos duas opções. Eu preciso fazer, digamos, o gráfico de uma curva expressa em coordenadas polares. Tenho duas opções. Posso apanhar aquela equação que me deram em coordenadas polares e traduzir para coordenadas cartesianas, né? Na esperança de que, ao traduzir, eu consiga, em coordenadas cartesianas, reconhecer o tipo de curva que eu tenho. Essa é uma opção, né? Ou, se fizer a tradução e não conseguir reconhecer, ser obrigado a fazer o gráfico realmente sem traduzir. Fazer o gráfico em coordenadas polares mesmo. Né? Mesmo. Muito bem. R igual a 2, por exemplo, é uma equação de uma curva dada em coordenadas polares, cuja tradução vai nos permitir reconhecer com facilidade que curva é essa. Porque ela corresponde a uma curva, a um tipo de curva muito conhecido em coordenadas cartesianas. E como é que a gente faz a tradução? Utilizando as equações que a gente deduziu, né? Nós temos como ferramenta para traduzir ou para transitar entre os dois sistemas as seguintes equações. A gente sabe que existem duas fundamentais. X é R cosseno θ. Y é R seno θ, são as duas básicas, as duas fundamentais. Sabemos também que x2 mais y2 é igual a R2, foi a terceira equação que nós deduzimos. E, finalmente, sabemos que y sobre x é igual a tangente de θ. Aqui está o conjunto de 4 equações que nós utilizamos para fazer a tradução das nossas equações de um sistema para o outro. Então, se me dão a equação R igual a 2, o que é que eu posso fazer? Melhor coisa a fazer. R, eu sei quanto vale R em coordenadas cartesianas. R será a raiz quadrada de x2 mais y2. Eu tanto posso chegar aqui e colocar raiz quadrada de x2 mais y2
igual a 2. Como posso logo elevar o quadrado dos dois lados, porque aí já aparece R2 e eu substituo por x2 mais y2. Tanto faz. Não é? Então, se por acaso eu elevo ao quadrado dos dois lados, eu fico com R2 igual a 4, consequentemente, traduzir a equação. Uma vez que R2 é x2 mais y2, eu acabo de descobrir que a equação R igual a 2 é a mesma coisa que x2 mais y2 igual a 4. Só que R igual a 2 na linguagem polar e x2 mais y2 igual a 4 na linguagem cartesiana. Logo, se por acaso o objetivo fosse fazer o gráfico de R igual a 2, eu acabo de descobrir que gráfico é esse. Por quê? Se R igual a 2 é a mesma coisa que x2 mais y2 igual a 4, então o gráfico de R igual a 2 é o gráfico de uma circunferência de centro na origem e de raio 2, que é justamente o que representa x2 mais y2 igual a 4. E eu, né, posso garantir isso, que o gráfico de R igual a 2 é o mesmo gráfico de x2 mais y2 igual a 4, lembre-se, né, as duas equações são equivalentes. Mas por que é que eu posso garantir que o gráfico é o mesmo? Porque, como nós vimos, os sistemas cartesiano e polar não alteram, a mudança entre eles não altera a posição ocupada por um ponto. Todos os pontos que formam a curva R igual a 2 permanecem no mesmo local quando essa curva é escrita como x2 mais y2 igual a 4. A mudança de sistema não provoca mudança do lugar geométrico de ponto algum. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e dizer, tanto faz sistema cartesiano ou sistema polar, por exemplo, tanto faz interpretar essa reta horizontal como o eixo X ou como o eixo polar. Tanto faz. Tanto faz interpretar essa reta vertical como o eixo Y ou como a reta θ igual a π sobre 2. Tanto faz. Tanto faz interpretar esse ponto como a origem, como interpretá-lo como o polo. Não interessa, o gráfico será o mesmo. E, nesse caso, vai corresponder a algo desse tipo. A uma circunferência de centro na origem ou no polo, tanto faz, e raio 2, uma vez que os pontos não mudam o seu local geométrico quando eu faço a transição entre os dois sistemas. Então, como a gente falou, isso aqui eu tanto posso dizer que é o eixo X, como dizer que é a reta θ igual a 0, o eixo polar.
E aqui em cima, tanto faz dizer que é o eixo Y, como dizer que é a reta θ igual a π sobre 2. Consequentemente, tanto faz dizer que essa curva é x2 mais y2 igual a 4, como dizer que ela é r igual a 2. Tanto faz. Inteiramente diferente, né, daquela situação da mudança geral, que, como a gente viu, foi? Quando eu saía de XY para o IV, o ponto mudava radicalmente de posição, as curvas mudavam. Lá no plano XY nós tínhamos um triângulo, né? Nós tínhamos um triângulo dessa forma, e quando passamos para o plano UV, passamos a ter um triângulo dessa forma. Aqui não acontece nada disso. Né? Aqui os pontos não modificam o lugar geométrico deles. E, consequentemente, eu posso garantir que as duas curvas são exatamente, precisamente a mesma. Pois não, Lucas? Professor, o senhor colocou o θ como sendo π sobre 2. Vai ser π sobre 2 porque vai ser o ponto máximo dele? Não, não é ponto máximo, não. Então, Como é que a ser... gente. Como foi que a gente definiu o plano polar? Né? A gente disse, por exemplo, vou desenhar só o plano polar. O que é que eu faço? O plano polar, na verdade, só tem um eixo, que não tem nem seta. É um eixo sem seta. Né? E esse eixo é precisamente aquele que define o ângulo zero. Θ igual a zero. Sobre esse eixo, existe uma origem que a gente marca, né, e chama de polo. Aí eu falei. No sistema polar, nós não temos eixo vertical, mas para efeito de orientação com relação ao ângulo de 90 graus, a gente pode colocar aqui, passando precisamente sobre o polo, a gente pode colocar uma reta vertical que vai representar o ângulo de 90 graus. Θ igual a π sobre 2. Porque, na verdade, o que eu meço aqui como distância não é θ. Θ é a medida de ângulo. A medida de distância, porque para você falar em máximo, né, máximo seria a altura. Aí, então, seria o R. Porque aí a gente falou, como é que eu marco pontos no sistema polar? Por exemplo, como é que eu marcaria π sobre 6 e 1? Eu, a partir de θ igual a zero, eu marcaria o ângulo de 60 graus, π sobre 6, né? A partir de θ igual a zero, eu marcaria π sobre 6, desculpe, né? π sobre 3. Eu marcaria π sobre 3, e sobre a reta de π sobre 3, a partir do polo, eu marco R. Se R for 1, aí eu marco aqui, por exemplo,
1 centímetro de distância até o polo. Esse ponto eu vou identificar como π/3 e 1. Tem o ângulo de π/3 e sobre a reta que define o ângulo de π/3 tem um raio de 1 centímetro. Medido, esse 1 centímetro, medido a partir do polo. Exatamente daqui para cá. Nada a ver com o máximo, não. É a reta que define π/2. Que a gente coloca só para se orientar. Né? Porque já que aqui é zero, andando no sentido anti-horário, essa reta seria 90 graus. Aí, se me mandam marcar 30, eu marco aqui. Se me mandam marcar 120, vai ser aqui no segundo quadrante, né? 120 graus. E assim por diante. Eu tomo essa reta só como referência. Ok? Então, Beleza. estaria aí, né, feito o esboço do gráfico de R igual a 2. E a gente fica, então, sabendo que R igual a 2 equivale a uma circunferência lá no plano, né, cartesiano, ou tanto faz, porque ela não se modifica, tanto faz no plano cartesiano ou no plano polar, temos uma circunferência de centro na origem e de raio 2. Muito bem. E de um modo geral, né, a gente pode ter certeza, né, que toda equação que seja do tipo R igual a uma constante equivale a uma circunferência de centro na origem e raio igual a essa constante. Né? Por quê? Porque se R é uma constante, claro, considerando uma constante positiva, né? Se R é uma constante, eu sempre posso elevar ao quadrado dos dois lados, ficaria com R2 igual a K2, e, consequentemente, X2 mais Y2 igual a K2, que nada mais é, né, do que a equação de uma circunferência de centro na origem e de raio K. Então, a situação geral, né, que a gente extrai daqui é exatamente essa. Toda equação do tipo R igual a K equivale a uma circunferência de centro na origem e de raio K. Na verdade, né, a gente está dizendo centro na origem e raio K, né, baseado no fato de que a equação geral, né, de uma circunferência, qual é? Né? Uma circunferência tem, digamos, um centro de coordenadas A e B e raio R. Então, se eu tenho uma circunferência de centro A e B e raio R, qual é a equação dessa circunferência? De um modo geral, né, ela é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2.
Então, agora mesmo a gente obteve a equação x2 mais y2 igual a 4. Ora, se não aparece, né, A nem B, é porque eles são iguais a zero. Então, o C entra na origem. E se R2 é 4, R é 2. O raio é 2. Então, x2 mais y2 igual a 4 é realmente a circunferência de centro na origem e raio 2. Agora, já que a gente falou na equação geral da circunferência, me deixa aqui, eu não quero apagar isso aqui, eu vou diminuir e Professor, oi, esses valores de x e y, por exemplo, se eu usar qualquer uma delas, tem que dar o mesmo valor? não entendi como é? Por exemplo, esses valores de x e y aí, tem o x igual a r vezes cosseno, y igual ao seno, aí tem a equação da circunferência e tem a tangente. Se eu quiser achar o x ou o y, Não, se eu depende usar... da equação, né? Ah, certo. É porque, na verdade, o resultado é único, lógico. Porém, né, você vai usar, dentre essas 4, aquela que se encaixa de acordo com o problema. Por exemplo, agora mesmo, né, a gente estava... Deixa eu só terminar aqui o que eu ia fazer, que era também diminuir isso aqui. E levar isso para cá. Pronto. Deixa isso aí que a gente vai usar. Agora mesmo, né, a gente estava com a equação R igual a 2. Então, se eu for olhar para essas 4 aqui, né, estou querendo pegar isso aqui, passar, essa equação está em polar, né, eu quero passar para XY, quero passar para o sistema cartesiano. Aí eu olho para aquelas 4 equações que estão ali. Minhas ferramentas são elas 4. Eu olho para as 4. Qual delas ou quais, eu até às vezes posso ter que usar mais de uma, mas a partir de qual eu vou começar? Aqui eu só tenho R igual a 2. A terceira me diz que x2 mais y2 é R2. Então é ela. Senão eu vou acabar me complicando aqui se eu for misturar, né, as equações para tentar traduzir R igual a 2. A maneira mais eficiente e mais rápida de traduzir R igual a 2 é utilizando x2 mais y2 igual a R2. Não tenha dúvida. Agora, já que nós falamos na equação completa da circunferência, vamos colocar aqui como segundo exemplo a equação R igual a 2 cosseno θ. Pronto, agora tem uma equação de fato, né, que contém R e θ. Não é mais R igual a uma constante. R igual a uma constante, a gente já sabe. Vai ser uma circunferência de centro na origem e raio aquela constante. E o que será
que vai ser, né? R igual a 2 cosseno de θ. Vamos ver se a gente traduz R igual a 2 cosseno de θ para o sistema cartesiano e descobre o que é que essa equação significa graficamente. Né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Vamos ver lá. Se eu pegar essa equação e multiplicar toda por R, aquela velha história, para poder conseguir o R2 aqui, né, e substituir logo por x2 mais y2, né? Ou então não, multiplicar por R fica parecendo um truque, eu não consigo trabalhar com esse tipo de truque. Então vamos substituir as coisas aqui do jeito que elas são. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Muito bom. Então, veja bem. R dessa terceira equação, eu sei que R é a raiz R é a raiz de x2 mais y2. Então, isso viria para cá. E o que é que eu faço com o cosseno de θ? Bom, cosseno de θ da primeira equação, cosseno de θ vai ser x sobre R. Mas como eu estou querendo passar para a cartesiana, eu tenho que tirar esse R daqui. Então, eu vou dizer que cosseno de θ vai ser x sobre a raiz de x2 mais y2, né? X sobre R. Porque a primeira equação diz que x é R cosseno θ. E eu tenho que tirar esse cosseno θ daqui, porque eu estou passando tudo para a cartesiana. Então, cosseno θ vai ser x sobre R. Mas aí eu tenho que tirar o R. Porque eu tenho que obter tudo em x e y. E o R eu acabei de dizer que era raiz quadrada de x2 mais y2. Então, agora eu levo tudo isso para cá. O que é que vai acontecer? Eu vou ficar aqui com raiz quadrada de x2 mais y2, que é o R, igual a 2 vezes cosseno de θ, que é x sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Pega-se essa raiz, passa para lá multiplicando, vai desaparecer a raiz, né? Porque vai ficar aqui raiz de x2 mais y2 multiplicado por raiz
de x2 mais y2 igual ao que ficou lá, 2x. Raiz de x2 mais y2 vezes raiz de x2 mais y2 é x2 mais y2, né? Porque vai ficar raiz de x2 mais y2 ao quadrado, né? Então, aqui eu fico com x2 mais y2 igual a 2x. Pegando esse 2x e trazendo para cá, eu acabo ficando com... Vamos apagar ali. Eu acabo ficando com a equação x2 mais y2 menos 2x igual a zero. E aí você vai dizer, eu não estou sabendo que equação é essa, não estou conseguindo reconhecer que equação é essa. Aí, lembre-se disso aqui, ó, da equação geral da circunferência. Suponha que você desenvolva aqui a equação geral da circunferência. Como é que ela ficaria totalmente desenvolvida? Ela ficaria x2 quadrado do primeiro menos 2xa, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais a2 quadrado do segundo, mais y2 quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2yb, mais b2. Tudo isso igual a R2. Aí agora, olhe para essa equação e olhe para essa aqui. Vamos escrever aqui o menos 2x junto do x2. Isso aqui é puro cálculo vetorial e geometria analítica. Acredito que vocês tenham em cálculo vetorial e geometria analítica, tenham estudado circunferência, hipérbole, parábola e na parte de circunferência, tenho certeza que vocês tiveram pela frente problemas para determinar o centro e o raio de uma circunferência. Problemas exatamente desse tipo que a gente está fazendo aqui. Dada a equação x2 menos 2x mais y2, como essa que a gente tem, igual a zero, primeiro de tudo, reconheça que é uma circunferência. Por quê? Porque você tem x2, está aqui, tem y2, está aqui. Não tem termo de y, certamente porque você não tem isso aqui, certamente porque D é zero,
O y2 ficou isolado. Então, b é zero. Você sabe que essa equação vem de onde? De uma circunferência que tem centro de coordenadas AB e raio alguma coisa. Uma coisa é certa, o B é zero, porque não aparece termo de Y. Se B não fosse zero, teria aparecido aqui alguma coisa com Y. Seria menos 2 vezes Y vezes B. Se esse termo não está aparecendo, é porque B é zero. A questão agora é, quem é A e quem é R? Quem é A e quem é R? Aí você vai dizer, não tem todos os termos aqui. Não tem, porque de fato a gente vai precisar completar essa equação. Completar no seguinte sentido, o que você adicionar de um lado, você adiciona do outro para não alterar. E aí você vai montar exatamente um termo do tipo x2 menos 2x mais A2, você vai montar um termo desse, já tem ali o y2, e você também vai descobrir quem será o R, uma vez que essa parte é zero e essa parte é zero. Por isso não aparecem. Então vamos lá. Primeira descoberta. Quem será o A? Basta a gente fazer uma comparação, né? Eu tenho aqui x2, x2. Menos 2x deve ser igual a menos 2xa. Daí eu descubro o A. Porque aqui eu tenho o termo de x, aqui tem o termo de x. Só que o termo de x, eu tenho que ter 2 e tenho que ter A. Já tenho 2, então eu descubro quem é A. A gente dá uma parada aqui, e aí diz, olha, esse termo menos 2x, ele é exatamente o termo menos 2xa. Ele é esse segundo termo aqui. Menos 2 vai embora com menos 2, x vai embora com x, eu concluo que A é 1, que só A sendo 1, ali daria menos 2x, que é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, A é 1. Aí você vai dizer, mas não tem A2 aqui. Porque aí deveria ter quadrado do primeiro. Tem. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tem. Quadrado do segundo. Não tem. Porque já pula para y2. Não tem. Mas você pode colocar. Isso é que se chama completamento do quadrado. Você quer um quadrado perfeito. Está faltando o quadrado do segundo. Coloque. Como você acabou de descobrir que A era 1, você volta para a sua equação e escreve assim, x2 menos 2x mais 1 mais y2 igual a 1. Somou 1 dos dois lados, porque você precisa do A2. Então, somei 1. Somei 1 desse lado para não alterar. Agora, o que é que eu tenho aqui? X menos 1 ao quadrado. Exatamente. Quadrado do primeiro x2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo, mais 1.
Então, eu tenho x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1. Agora, se você fizer, né, então, a comparação dessa equação com essa, você vai concluir que A é 1, B é 0, então A é 1, como já tinha sido descoberto. Logo, o centro é 1 e 0, né? É 1 e 0. E R2 é igual a 1. Ou seja, R é igual a 1. Portanto, tudo descoberto. Na verdade, não é um problema imediato, mas a gente acaba de descobrir que a equação R igual a 2 cosseno de θ, escrita na linguagem polar, é a mesma coisa que a equação x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1, escrita na linguagem cartesiana. E como essas duas linguagens não modificam gráficos, R igual a 2 cosseno de θ, sendo a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, mais y2 igual a 1, corresponde a uma circunferência também. Só que, de centro, no ponto 1 e 0, e raio 1. Ou seja, se nós estivéssemos precisando fazer o gráfico de R igual a 2 cosseno de θ, o gráfico seria assim. Eu teria aqui eixo Y, ou, como a gente já disse, reta θ igual a π sobre 2, eixo X ou reta θ igual a 0, que tanto faz então o plano polar como o plano cartesiano, o gráfico é o mesmo. E aqui, né? E aqui a gente teria um gráfico desse tipo. Aqui o ponto 1 e 0, centro da circunferência. Aqui o ponto 2, porque a circunferência tem raio 1. Esse seria o gráfico, né? Esse seria o gráfico tanto de x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1, como, tanto faz, o gráfico de R igual a 2 cosseno de θ.
E pode ficar certo que, de fato, né, a gente precisa criar experiência nessa linguagem polar. A mudança para coordenadas polares é algo imprescindível. Imprescindível. Muito bem. Vimos aí agora já, né, duas traduções, ambas circunferências. Ambas circunferências. Uma com o centro na origem, que era por isso que eu tinha uma equação do tipo R igual a K, e a outra sem o centro na origem. Então, não foi uma equação, não é, do tipo R igual a uma constante. Foi uma equação que envolveu θ também. R igual a 2 cosseno de θ. Vamos supor agora que nós tenhamos uma equação constante, mas constante sem o R. Suponhamos, né, que nos seja dada a equação θ igual a π sobre 4. O que será θ igual a π sobre 4? Se eu traduzir para a linguagem cartesiana, o que será θ igual a π sobre 4? Bom, o gráfico de θ igual a π sobre 4, mesmo que eu não traduza essa equação para o sistema cartesiano, o gráfico de θ igual a π sobre 4, eu sei fazer. Né? Eu sei fazer. Por quê? Porque todo gráfico do tipo θ igual a um certo valor é uma reta. Né? Θ igual a 0 é o eixo polar. Θ igual a π sobre 2 é aquela reta vertical que estabelece 90 graus com relação ao eixo polar, passando pelo polo. E o que seria θ igual a π sobre 4? Claro, né? Seria para qualquer valor de R, né? Já que não tem R aqui, eu tenho que considerar R um valor qualquer, né? Θ igual a π sobre 4 seria um gráfico do seguinte tipo. Eu teria o eixo Y, ou reta θ igual a π sobre 2, o eixo X, ou reta θ igual a 0, a origem ou o polo, tanto faz, e θ igual a π sobre 4, né, seria, já que o R pode ter qualquer valor, seria essa reta. Por quê? Porque se o R fosse positivo, eu teria π sobre 4 e aqui marcaria o R. Porém, se o R fosse negativo, né, eu teria π sobre 4 e só marcaria ele do lado oposto. Então, na verdade, considerando que R pode ser positivo ou pode vir acompanhado do sinal negativo, eu tanto posso ter pontos desse lado como pontos desse. Então, essa reta iria definir graficamente o significado da equação θ igual a π sobre 4, sendo esse ângulo exatamente π sobre 4.
Então, graficamente, eu realmente saberia dizer, ó, θ igual a π sobre 4 é essa reta. Eu nem preciso traduzir para coordenadas cartesianas. Nesse caso, nem preciso. É visível o gráfico, já que eu sei que essa daqui é θ igual a zero, essa daqui é θ igual a π sobre 2. Então, qualquer reta do tipo θ igual a um determinado ângulo vai ser aquela reta que define o ângulo. Mas, suponhamos que, já que a gente está treinando tanto a parte gráfica como a tradução, vamos ver. Vamos traduzir θ igual a π sobre 4 para o sistema cartesiano. Vamos traduzir para o sistema cartesiano. Como ficaria θ igual a π sobre 4? Que equação eu usaria dessas 4? Basta usar uma. Que equação dessas 4 eu usaria para descobrir o que é θ igual a π sobre 4 na linguagem cartesiana? Que equação eu poderia usar? Pegue a quarta equação, a lá de baixo. Y sobre x igual a tangente de θ. Já que a equação só envolve θ, não tem R, pega a quarta equação. Então, faça o seguinte. Sua equação original é θ igual a π sobre 4. Então, vamos aplicar tangente dos dois lados. Aí a gente fica com tangente de θ igual a tangente de π sobre 4. Tangente de θ pela quarta equação é a mesma coisa que y sobre x. E tangente de π sobre 4 é o ângulo que tem o seno igual ao cosseno. Então, a tangente é 1. Pronto. Está comprovado que, de fato, θ igual a π sobre 4 é a mesma coisa que y igual a x. Basta usar a quarta equação que a gente comprova isso. Com facilidade. A gente consegue sair de θ igual a π sobre 4 e chega em y igual a x. Não poderia ser diferente. Tá certo? Agora, vamos encerrar vendo uma situação, digamos assim, catastrófica. No seguinte sentido. A gente não pode ficar viciado em, toda vez que for dada uma equação no sistema polar, para a gente reconhecer o gráfico, passar primeiro para o cartesiano, para depois... Porque, por exemplo, a gente poderia ter feito aqui o quê? Pega θ igual a π sobre 4, aplica tangente dos dois lados, acaba concluindo que θ igual a π sobre 4 é a mesma coisa que y igual a x. Ah, então eu sei. Y igual a x é essa reta. Tá, pronto. Na verdade, esse raciocínio é o mais utilizado. Apanhar a equação em polar e, antes de tentar fazer o gráfico, passar para a cartesiana para ver se chega numa equação que seja reconhecida. Acontece que isso nem sempre funciona. A gente não pode ficar viciado, como eu falei, porque muitas vezes a gente vai ser obrigado a fazer o gráfico com a equação em polar mesmo. Por quê? Porque a gente traduz e não adianta de nada a tradução.
a equação fica muito complicada em coordenadas cartesianas. Por exemplo, suponhamos pegar uma equação bem parecida com aquela da circunferência que a gente acabou de fazer. A gente fez R igual a 2 cosseno θ. Vamos supor que a gente queira fazer o gráfico de R igual a 1 mais cosseno θ. É uma equação muito parecida com aquela R igual a 2 cosseno θ. R igual a 2 cosseno θ foi uma circunferência de centro no ponto 1, 0 e raio 1. E o que será R igual a 1 mais cosseno θ? A gente vai chegar aqui, né? E fazer novamente as mesmas substituições. No lugar do R, né? No lugar do R, entra raiz quadrada. No lugar do R, raiz quadrada de x2 mais y2. No lugar do cosseno de θ, né, como a gente escreveu antes, cosseno de θ é x sobre r, e r é a raiz quadrada de x2 mais y2. Então, aqui entra x sobre a raiz quadrada de x2 mais y2. Muito bem. O que é que a gente faz? Multiplica a equação toda pela raiz. Né? Multiplica toda essa equação pela raiz de x2 mais y2. Para que isso? Para eliminar essa raiz, que vai aparecer raiz vezes raiz, e eliminar essa, porque vai cancelar. O problema é que tem esse número 1 aqui, que vai ser o atraso todinho. E quando a gente multiplica toda essa equação por raiz de x2 mais y2, o que é que aparece? Na esquerda, x2 mais y2, porque vai ficar raiz ao quadrado. Na direita, infelizmente, ainda fica uma raiz, porque eu terei a raiz multiplicada por 1, e aqui mais x. Quer eliminar essa raiz? Claro que pode. Isola a raiz, fica com raiz de x2 mais y2 igual a x2 mais y2 menos x. Para isolar agora, né, muito simples, eleva ao quadrado dos dois lados. Se elevar ao quadrado dos dois lados, o que acaba aparecendo aqui é à esquerda x2 mais y2, à direita x2 mais y2 menos x ao quadrado. E aí você vê que está sendo criado aí um monstro.
Porque quando você elevar ao quadrado essa parte, já vai aparecer x4, y4, e vai por aí. Então já não vai ser circunferência, porque circunferência só tem x2 e y2. E o que danado vai ser isso? Tá? A gente acaba com uma equação muito complicada. x2 mais y2 igual a x2 mais y2 menos x ao quadrado. Mesmo que você chame de esse aqui de primeiro e esse aqui de segundo, né? O que você vai obter aqui, né, para poder fazer um quadrado perfeito ali no segundo termo, o que você vai obter aqui é x2 mais y2 igual a... Aí aqui você vai dizer quadrado do primeiro, x2 mais y2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro. Olha o tamanho da confusão, né, que vai aparecer pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E daqui vai aparecer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Enfim, uma tremenda expressão polinomial que não leva a lugar algum, porque não dá para reconhecer qual é o gráfico disso aí. Então, por essa razão, eu falei que a gente não pode ficar viciado, né, nessa história de pega a equação em polar, traduz para cartesiana, que aí a gente descobre qual é o gráfico. Descobre nada. Depende muito da equação. Então, tem a equação que não adianta tentar traduzir. Não leva a nada. Se por acaso a gente estiver sendo obrigado a fazer o gráfico de R igual a 1 mais cosseno θ, coisa que a gente vai fazer segunda-feira, então não adianta traduzir. A gente vai ter que fazer o gráfico no próprio sistema polar. Ou seja, considerando a equação em polar, já que a tradução de R igual a 1 mais cosseno de θ para a linguagem cartesiana acabou nesse monstrengo que está aí.